Feliz sábado, Escola de Profetas. Feliz sábado. Feliz sábado, Juju. Feliz sábado, professor lá. Zero. Feliz sábado, professora. Feliz sábado. Feliz sábado, Escola de Profetas. Feliz sábado. Feliz sábado para você aí de casa, que você tenha um ótimo sábado na presença do Senhor. Amém. Feliz sábado também para você aí. E hoje é um dia de milagres e o Senhor quer fazer milagres na nossa vida, na vida da Escola de Profetas e de você também que tem buscado ao Senhor. E eu quero deixar um versinho para vocês, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 16, o verso 10 e o 11, que diz assim: Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o seu coração e o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai a sua face continuamente. Então, para você que tem nos acompanhado todos os dias, eu sei que você tem buscado o Senhor. Então, continue buscando o Senhor, que você vai encontrar Ele e tudo aquilo que você tem a necessidade, tem buscado e colocado no Senhor, né? Amém. E para começar o nosso dia melhor ainda, o nosso sábado melhor ainda, nós vamos fazer uma oração. E eu convido você também a fazer a oração junto conosco. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado porque o teu amor não falha, Pai. E obrigado também pela tua justiça. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, encaminhar, Senhor, todos os nossos pensamentos e que os nossos pensamentos estejam no Senhor, ó Pai. Que o Senhor também possa ir ao auxílio, Senhor, de todas as pessoas que têm buscado ao Senhor, têm clamado ao Senhor por misericórdia, Senhor, por cura, por tudo aquilo que o Senhor sabe que está no coração deles, ó Pai. Que o Senhor possa ir ao encontro dele, dando a paz que o Senhor tem, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E agora nós vamos louvar o Senhor com o hino 226, É Manhã no Coração. Toda a escuridão da noite agora é sol, é manhã no coração. Vivo hoje à luz de um rio e um arrebol, é manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Hoje ouvir os passarinhos a cantar, é manhã no coração. Minha vida é qual um bonançoso mar, é manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Com Jesus eu tenho um paraíso em mim. É manhã no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã
memorizar mais a palavra de Deus em nosso coração, vamos recitar o verso que encontra-se lá em João 15, do 7 ao 8. Vou contar até 3 para todos nos prepararmos e falar junto. Vamos lá? 1, 2, 3. João 15, do 7 ao 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, do 7 ao 8. João 15, do 7 ao 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, do 7 ao 8. João 15, do 7 ao 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, do 7 ao 8. Amém. Louvado seja o Senhor, né? E agora nós vamos ficar com a recapitulação do nosso ano bíblico. Amém? Bom dia, igreja. Bom dia. Um feliz sábado a todos. Bom dia para você também que está em casa. Que Deus possa estar abençoando você e sua família. E nesta manhã, nós iremos cantar um especial binário de número 143. Será de manhã. Será
feliz sábado? Feliz sábado! Que bom que nós estamos mais uma vez na casa do Senhor. E sabe, hoje é um dia especial porque é sábado, mas é também um dia especial porque nós vamos fazer uma coisa especial. E juntos. Que coisa legal, né? Que coisa legal é fazer coisa especial e ainda fazer junto com você aí de casa e junto com a igreja aqui. Trabalhar para Deus nos concede alguns privilégios. E um dos privilégios de trabalhar para Deus é que você acaba conhecendo muita gente, né? Desde o tempo que eu estou aqui na escola, eu conheci tanta gente com características diferentes, de vários estados, de vários países. E agora, com a gravação do Ano Bíblico, nós também estamos tendo essa oportunidade de conhecer você aí de casa. Ontem mesmo a gente recebeu um pessoal aqui, né, que veio de Recife, e eles já chegaram dizendo assim: ai, eu conheço você lá do YouTube, agora eu não só estou vendo pelo YouTube, eu estou vendo você agora vive a cores. Então eles conhecem, né, o privilégio de conhecer e ser conhecido, de amar e ser amado, né? E o pessoal aí de casa tem se envolvido muito com a gente aqui, de maneira muito especial. E uma pessoa muito especial, chamada Tawane, lá da Bahia, ela nos enviou um vídeo. Você aí de casa vai ter a oportunidade de conhecer a Tawane, que é da nossa família e também da sua família. E nós vamos assistir o vídeo dela agora, e o pessoal aqui de casa, né, o pessoal aqui da igreja, vai ter a oportunidade também de conhecer um pedacinho mais da nossa família que está espalhado aí pelo mundo. Oi, pessoal do Ano Bíblico, meu nome é Cauane Sampaio Costa, eu sou daqui da Bahia, do povoado de Santa Quitéria, na cidade de Itaberaba, especificamente. Eu tenho 15 anos, sou novinha, e não tenho muito tempo de batizado, eu não tenho nenhum ano de batizada na igreja adventista, mas eu sou totalmente diferente, foi algo extraordinário o que aconteceu tão rápido nesses meses, e principalmente pela influência do Ano Bíblico. Comecei a fazer o Ano Bíblico no meio de janeiro e mudou completamente a minha vida, desde a minha linguagem, ao que eu visto, ao que eu falo. Inclusive, eu me tornei até vegetariana, ovo-lacto-vegetariana explicitamente. Mas eu pretendo me tornar vegetariana estrita. E eu até falo com os meus irmãos daqui da igreja, que eu tenho muito desejo de conhecer cada um de vocês. Vocês foram muito importantes da minha conversão inteira. Tudo que eu sou hoje vai muito do que o Espírito Santo fez através de vocês e o que ele me mostrou, o que eu aprendi. Então eu só tenho que agradecer e eu espero muito, muito, muito conhecer cada um de vocês, a Maísa, a Rebeca, a Joyce, o Francinaldo, a Joana. Eu queria falar o nome de todo mundo, a Duda, a Sofia, professora Joselita, todo mundo, gente. Eu sinto muito desejo de conhecer cada um de vocês. E se eu não conseguir conhecer aqui na Terra, eu espero, com fé em Cristo, conhecer no céu. Vocês foram muito importantes na minha vida, acreditem em mim. E durante todo esse ano, vendo vocês, tudo mudou, como eu falei, na minha vida. Foi algo extraordinário. Só tenho que agradecer a Deus. Oro por vocês todos os dias. E eu peço ao Senhor que Ele venha despertar a sua igreja, que venhamos a estar prontos e que eu venha conhecer cada um de vocês. Se não for aqui na terra, eu espero conhecer no céu, viu? Eu amo cada um de vocês, amo mesmo. Do fundo do meu coração, vocês são meus irmãos, a minha família. Beijo! Olha aí, Tawane, agora nós não apenas somos conhecidos, né? Agora te conhecemos também. Você disse que amava a gente e a gente quer dizer que também amamos você, do nosso coração, tá bom? E olha aí, pessoal, que oportunidade, né? Olha a diferença que vocês estão fazendo na vida dessas pessoas. Que privilégio que o Senhor Deus tem nos dado, não é isso? E para você que assistiu esse vídeo, que conheceu a Tawane, né? Você também tem a oportunidade de se tornar conhecido aqui no canal. Mande o seu vídeo para a gente também, para que a gente possa acompanhar o que o Espírito Santo de Deus tem feito na sua vida através desse ano bíblico. Grave também um pequeno vídeo contando como é que está sendo a sua experiência de assistir, de acompanhar o ano bíblico, para que você possa aparecer aqui no nosso canal, né? E as pessoas também te conhecerem, e a gente também, né? Que a gente é conhecido, agora quer conhecer vocês. Que o Senhor Deus abençoe, e agora nós teremos a participação tão especial com a professora Joselita. Bom dia a todos vocês de casa, bom dia igreja. Bom dia! Hoje vocês estão animados porque é sábado? Feliz sábado a todos! Feliz sábado! Que privilégio nosso, né? Acordar na presença do Senhor, olhar um no rosto do outro, ver gente tão bonita, né?
sem remela, né, irmão? Feliz assim, arrumadinho, para a honra e glória de Deus. E hoje nós temos um estudo tão especial que, olha, eu sempre me emociono, né? Temos uma irmã, a Andréia, que é a tesoureira aqui da igreja, que ela diz que ela é manhosa, ela chora por tudo. E eu sou manhosa e meia, né? Eu choro também por tudo. O testemunho da Tawane aí me emocionou, porque vidas são transformadas, a sua vida está sendo transformada. Não por causa de nós, mas por causa disso aqui, da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu conheço algumas famílias que também, de vez em quando, mandam mensagens, me dizem, estou fazendo ano bíblico. Hoje eu estudei 2 vezes, o George e a família dele, né? A Gabi, a Fran e o Miguelzinho, eles estudam, e quando eles não entendem, eles assistem de novo, estudam de novo, até compreenderem. A Gabi tem a idade da Sofia, 19 anos, e está sendo impactada, influenciada pela palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como não teríamos transformação em nossa vida se a palavra de Deus é quem nos transforma, né? Ela é que nos transforma, ela é vida, ela é cheiro de vida para a vida. Fazer igual aquela menininha lá do conto, beijar a minha Bíblia, né? Louvado seja Deus, porque ela transformou o meu coração, a minha vida e está me conduzindo para o céu e a sua vida também. Hoje nós tivemos um estudo muito bom, não é? Continuando, falando sobre os atos de Jesus na vida dos apóstolos, nós temos aqui um estudo impressionante falando sobre um problema, uma dissensão na igreja. Quem aqui não está participando ou já esteve em alguma igreja que teve problema, né? Tem uns que fazem assim. Algumas igrejas chegam a rachar, que coisa terrível, porque não ouvem a voz do Espírito Santo e deixam seguir pelos seus próprios conceitos, né? Seus próprios pensamentos. Mas nós não queremos ser assim. Essa igreja é uma igreja unida, né? Unida com Jesus e unida uns com os outros. E nós temos aqui o exemplo dos judeus e gentios, no momento em que a igreja estava crescendo, expandindo, um exemplo não muito bonito, mas que houve solução, graças a Deus, né? Mas antes disso, nós vamos comentar, eu essa semana falei sobre Romanos, né? Olha que presente Deus me deu. Vou falar mais uma vez sobre Romanos, os capítulos 1 e 2 nós estudamos hoje, do livro de Romanos, e também estudamos o capítulo 15 do livro de Atos, e aqui o capítulo 19 do Atos dos Apóstolos, né? Falando sobre Romanos 1 e 2, nós vamos ver um pouquinho sobre esse assunto, mas eu gostaria de fazer uma oração, porque como diz lá um pastor lá da minha antiga igreja, né? Sem Jesus não dá, sem oração não dá para viver, né? Então vamos orar ao nosso Deus? Pai querido e de misericórdia, nós agradecemos muitíssimo a Ti, Senhor Deus, porque temos a Tua palavra e essa palavra é vida para nós. Cremos pela fé, Senhor Jesus, que cresceremos ao estudarmos cada vez mais a Tua palavra, porque é promessa Tua, não há como permanecermos estagnados diante de um poder tão grande que é a palavra de um Criador, de um Deus. E nós queremos nos submeter à Tua palavra, à Tua vontade e colocar, Senhor Deus, todo o nosso querer, todo o nosso desejo em Tuas mãos. Esses testemunhos que nós vimos aqui dos nossos irmãos, lá no início da igreja, na igreja primitiva, que sirvam de lições, Senhor Deus, para que nós cresçamos também na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E esse testemunho, essa admoestação que Paulo faz aqui no livro de Romanos, para que não haja na igreja pecados que fazem com que ela se afunde cada vez mais, que nós venhamos também tomar para nós, que possamos aplicar ao nosso próprio coração e assim sermos mais semelhantes ao nosso Salvador Jesus. Eu te agradeço por todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Olha só, os capítulos 1 e 2 do livro de Romanos trazem lições importantíssimas. Eu vou ler os tópicos para você se contextualizar. Primeiro, Paulo traz aqui uma saudação aos irmãos de Roma, né? Ele amava demais aqueles irmãos e ele fala coisas tão lindas. Olha o versinho 8, diz assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé.
Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de que como incessantemente faço menção de vós. Ele fazia propaganda dos romanos, né? Onde passava. É a mesma coisa quando a gente sai por aí, né? A gente sai falando tão bem de tudo daqui, né? Olha os irmãos lá da escola de profetas e nossos irmãos adventistas. Eu lembro quando eu tinha 17 anos, eu fiz uma viagem para participar de um congresso jovem. E quando nós chegamos numa parada assim em São Paulo, saí de Aracaju, viagem longa, né? Parecia mais longa do que um dia de fome. E aí quando chegou lá em São Paulo, 4 horas da manhã mais ou menos, paramos numa garagem para abastecer o ônibus, né? E eu achava que de adventista só tinha eu e o grupo que saímos, 7 pessoas lá de Aracaju. Aí do lado de fora, alguém gritou assim, irmãos, havia outros ônibus também naquela garagem, né? Irmãos, tem algum irmão adventista aí? Gente, meu coração fez assim, pipocou, porque não eram só nós, era aquele que estava lá fora, e dentro do ônibus havia tantos adventistas, a gente nem se conhecia. Imagine só, tinha gente aqui de Pernambuco, tinha gente de tudo que é lugar, e a gente só se conheceu em São Paulo, quando o ônibus já estava lá. E eu fiquei muito feliz por fazer parte da família de Deus. Paulo se sentia assim, ele disse, olha, eu faço menção de vocês em tudo que é lugar que eu passo, porque o amor de Deus que estava nele estava espalhando, né? Estava sendo espalhado em todo o mundo. E aí ele fala, ele pede, ele diz assim, eu peço sempre em oração, versículo 9 diz, né? Aliás, versículo 10. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça por ocasião de ir ter convosco. Ele mandava essas cartas, né? E ele dizia, eu queria tanto estar aí com vocês, eu queria tanto voltar aí para ver vocês. E ele sempre fazia isso. Observe que mais na frente ele vai dizer assim, olha, vamos lá visitar os irmãos, né? Já passamos por tanto lugar, vamos lá mais uma vez fortalecer os irmãos. Hoje a gente manda uma mensagem por um vídeo, né? Telefona e diz, como é que você está aí, irmão? Quantos aqui têm filhos na fé? Levantem as mãos. Olha só, manda lá uma mensagem para o seu filho, viu? Mantenha a chama acesa da amizade, né? E da fé também para com eles. Só que aí, Paulo, ele vem trazendo aqui algumas coisas impressionantes. Ele diz assim, olha, no versículo 16, ele diz assim, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque ele, na verdade, estava mandando, né? Eu amo vocês, estou com saudade, mas eu estou sabendo de algumas coisas que estão acontecendo aí em Roma. Vocês sabem que naquele momento o Império Romano ele tinha assim, era o centro de todo mundo, né? Era o império que dominava o mundo, mas ao mesmo tempo havia tanta coisa terrível acontecendo ali, que acontecia, promiscuidades e que degradavam aquela sociedade, e o povo de Deus não estava isento de ser contaminado por isso. Eles saíram do mundo, mas eles estavam ainda lá no mundo, então eles estavam suscetíveis a receber aquelas influências. E Paulo tinha que falar, tinha que fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus pedia para ele falar. Aí ele diz assim, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação ou para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos e assim por diante, né? Aí ele diz, no versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo vive pela fé, né? Viverá pela fé. Mas aí ele entra aqui no versículo 18, dizendo, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre todo o quê? Sobre toda a impiedade e toda a injustiça dos homens, que detêm a verdade com injustiça. Aí ele vem fazendo assim um leque, apresentando todo tipo de pecado. Mas é uma lista tão grande. E eu, outro dia aqui, comentando com os alunos, assim, olha, pense aí, vai pensando aí quais são os pecados que você tem, que eu vou pensar nos meus, né? Porque a gente já chama o pecado pelo nome, mas é o nosso pecado, não é o pecado do outro, não. Então aí eu puxei assim, eu disse, meu Senhor, que lista imensa. Que bom que o Senhor é misericordioso e bondoso e que faz como Lutero disse, né? Quando o diabo foi lá atormentá-lo, ele repreendeu Satanás e ele repetiu essas palavras aqui. O justo vive pela fé. Porque se a gente for olhar as nossas próprias atitudes, as nossas obras, a gente vai dizer assim, eu estou condenado, eternamente condenado. Mas o Senhor Deus diz lá em João, né? Jesus diz lá em João, no capítulo 3, versículo 16, que ele nos amou de tal maneira que ele enviou o Filho dele para que nós não perecêssemos, mas que tivéssemos o quê? A vida eterna, porque o mundo já estava condenado. E aqui, se você ver o capítulo 1 todinho, né? A partir do versículo 18, aliás, é uma lista imensa de pecado. E diz assim, olha, se entregam, hoje em dia, e os versos 27, né?
Aliás, a partir do verso 26 fala dos pecados sexuais, né, terríveis. As mulheres deixaram, fizeram, né, mudaram o curso natural, o uso natural da sua vida sexual para práticas imundas, homens também, homem com homem, mulher com mulher. E aqui diz que eles recebem neles mesmos a torpeza dos seus atos. Ou seja, vocês já viram quanta doença adquirida por conta desses desvios sexuais, recebem neles mesmo castigo, né? Eu lembro que na adolescência a AIDS subiu assim, pau, era algo que todo mundo dizia, se pegou AIDS, morreu, não havia saída. Aí depois vieram os coquetéis de remédio, né, que prolongam a vida, mas porque a imunidade vai lá embaixo. Olha, imagina você destruir o seu próprio corpo por conta dos seus próprios atos, né? O Senhor Deus, ele vem mostrando assim tudo isso, mas ele também mostra que ele não é um Deus parcial, que toma partido só de um grupo, não é? Mas ele mostra, olha, eu estou aqui, eu estou observando tudo. No capítulo 2, versículo 1 diz, portanto, é indesculpável, inexcusável, né? Quando você julga, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo. Aqui fala sobre o julgamento. Se você acha que você é melhor que alguém, observe a você mesmo, não julgue não. Porque quando você julga alguém, você está condenando a si mesmo. Tome cuidado com isso. E aí, nos versos seguintes, o Senhor Deus, através de Paulo, vai falando, né, sobre essa questão de você condenar, apontar o pecado do outro, né? E diz ainda aqui, no versinho 6, diz, o Senhor Deus recompensará cada um segundo as suas obras. E aí ele fala, no versinho 8, que a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. O Senhor Deus retribuirá, mas Ele também retribuirá aquele que anda de obediência, porque Ele não faz acepção de pessoas, de forma alguma. O que é certo, o que é errado. O Senhor Deus está julgando cada um de nós, sabemos disso. Como adventistas entendemos que estamos num momento de julgamento, não haverá um momento final onde você vai dizer, e agora? Olha aí, Senhor, todas as minhas obras, passo para que lado? Lado esquerdo ou lado direito? Não vai haver esse momento. Já está acontecendo e todos os dias nós tomamos decisões de salvação ou de perdição, né? E no versinho 25, já entrando um pouquinho lá no capítulo 15, que foi o motivo não foi da quebra, né? Mas da contenda que houve no início da igreja primitiva, né? Já falando sobre essa questão da circuncisão, os ritos, né? Que havia cerimoniais, que havia na igreja naquele momento, que hoje já não se pratica, mas que antes de Cristo morrer na cruz era uma prática constante para diferenciar quem era judeu e quem não era, a aliança que se tinha com Deus e aquele que não tinha aliança, aquele que fazia parte do povo de Deus tinha que apresentar essa aliança diante de todos os homens, né? Que eu aceito, então eu vou me abster de algumas coisas e também fazer a prática de algumas cerimônias, no caso aqui a circuncisão. Aí Paulo diz assim no versículo 25, para fazer a ponte já, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna uma incircuncisão. E é nesse ponto que nós vamos agora para o capítulo 15 do livro de Atos, voltando um pouquinho aí, e nós vamos ver uma reunião de comissão, né? Nessa reunião de comissão, quem estava presente? Pedro, Tiago, Paulo, Barnabé, os líderes da igreja naquele momento, né? E havia justamente essa discussão a respeito de quem deveria fazer o que guardar, e nós vamos falar sobre judeus e gentios com O, tá? Porque gentio com L é aquela pessoa, né, agradável, né, cheia de cortesia. Gentil com O é aquele que não era do povo judeu, né? Não tem nada a ver com gentileza. Tá bom? Vamos lá. No capítulo 15 do livro de Atos, nós vamos encontrar agora aqui, nessa reunião, uma discussão. Havia um grupo de judeus e eles eram judeus fariseus, né? Que coisa, nem que parei para pensar que havia tanto fariseu convertido, mas olha só, um fariseu convertido deixa de ser fariseu. Ele melhorou um pouquinho, né? Mas ele continuava fariseu, apontando assim o dedão para as pessoas. E aí, aqui no capítulo 15, vou pegar o versinho para afirmar aquilo que eu estou dizendo. O versinho 5 diz, alguns, porém,
da seita dos fariseus, que tinham crido, ou seja, se converteram, né? Se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. As cerimônias, né? Então, olha assim, vamos lá. Cerimônia da circuncisão, a questão de não tocar em carnes com sangue, né? Não comer. Você sabe que os gentios não estavam nem aí, né? Romano, qualquer pessoa que não fosse judeu, eles comiam carne estrangulada, né? Pegavam os animais, estrangulavam, aparavam o sangue, fazia um sarapatel, né? Sarapatel? Não é isso? É que o pessoal de Sarapaté esquece o finalzinho da palavra, né? E eles comiam sangue, eles não tinham esse problema com eles, mas eles se converteram. E aí foram orientados, não pode comer animais sacrificados a ídolos, também não pode se comer o sangue, e eles deixaram isso. Mas aquele grupo de judeus zelosos demais, eles, pera, esse povo aí. Gente, pense em alguém que saiu de um trio elétrico. Eu nem sei o que seria mais degradante do que você viver nas baladas do mundo, né? Bebendo, se prostituindo. Alguns aqui já passaram por isso e dão glória a Deus porque foram salvos em Jesus, né? E bebiam e caíam nas calçadas. Imaginem pessoas assim, entrando na igreja, não uma, duas, mas uma multidão de gente assim entrando. E aí os que já estavam lá, preocupados. Esse povo vai fazer farra aqui. Se vai cantar o hino, vai encher, né? Essa igreja de balada, né? E eles tinham tanta preocupação em que aquelas práticas mundanas não entrassem na igreja, que eles começaram a limitar. Não, vamos fazer o seguinte, eles vão ter que se circuncidar também. Eles não vão poder fazer assim. E começaram a limitar os membros novos convertidos. Imagine você chegar na igreja onde você foi orientado. Eu lembro que quando as minhas irmãs aqui, Andréia, Vera, eu estava dando estudo bíblico a elas. Gente, eu pegava o estudo bíblico, eu ia lá na casa delas, era toda terça-feira o estudo bíblico. Quando eu chegava lá, elas já tinham uma lição, ouvindo a voz de Deus. Que eu chegava com a lição X, elas já sabiam, porque elas já tinham estudado. E aí eu fiquei tão cheia de dedos, meu Senhor, porque quando eu cheguei lá, elas estavam com pendentes, né? E unhas bem pintadas, e as roupas que elas tinham, elas vestiam daquele jeito. E quando chegar nos usos e costumes, o que é que eu vou falar? Eu lembro que quando eu fui falar sobre dízimos, elas já estavam com o dízimo na mão. E quando eu fui falar sobre uso de joias e etc., elas já não tinham mais. E eu nem precisava ir, porque o Espírito Santo de Deus já ia na frente e já falava com elas. Quando a pessoa tem o coração convertido, ela aceita a voz do Espírito Santo. Vocês lembram que na conversão de Paulo, quem foi que converteu Paulo? Quem foi lá dar estudo bíblico a ele? Deus! Jesus falou com ele no caminho para Damasco. Foi Jesus que converteu Paulo. Ele não precisou ouvir a pregação de ninguém. Ele viu o testemunho, né, de Estevão. Ele considerou aquelas coisas, mas foi depois, né? Impressionava o coração dele, mas ele só depois foi, né, convertido dessa forma, considerou dessa forma. Mas foi o próprio Deus que converteu Paulo. E agora nós vamos encontrar uma igreja muito zelosa, com medo de as abominações, as impurezas entrassem dentro dela. Então, esses irmãos muito zelosos, né? Seita dos fariseus, vão lá e dizem, não, a gente vai precisar circuncidar sim. E esses novos convertidos se sentiram meio que incomodados. Por quê? Disseram que não precisavam. Eu não preciso fazer a circuncisão. Não que eles quisessem limitar a fé deles por conta de uma circuncisão, mas eram pesos que não precisavam ser colocados nas costas deles, se não tinha importância. Imagine só você chegar, vou pegar um exemplo maior, né? Precisava matar mais cordeiro, representando Jesus? Quem era o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo? Jesus já tinha morrido? Já imaginou se aqueles judeus continuassem fazendo essa prática e obrigando outros que entrassem na igreja, os gentios, né, a praticarem a morte do cordeiro, confissão do pecado e levar lá no santuário? Estariam fazendo uma coisa que estaria agradando a Deus? Não, porque aquela lei foi cancelada. A lei das cerimônias foi cancelada. Então não havia necessidade para aquilo. A circuncisão é a mesma coisa. Para que continuar com práticas que o Senhor Deus disse, isso aí já caducou? Essa lei já não precisa, mas a lei dos 10 mandamentos permaneceu firme. Porque poderia matar? Roubar? Mentir? Desonrar a mãe? Não fofocar, né? Dizer falso testemunho contra alguém? Poderia fazer isso? Então a lei dos 10 mandamentos permaneceu
da mesma forma. E essa lei nunca iria ser mudada. Mas aqueles irmãos ainda ficavam, né, naquele aperreio, naquela pendenga. E aqui no versículo 11, aí Paulo entra em ação, Pedro entra em ação primeiro, né? E diz aqui no versículo 11, a palavra de Pedro, Deus através de Pedro diz assim: e Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Isso ele falou porque os gentios, lembra de Cornélio? Pedro entra aqui falando da história de Cornélio. Olha, eu fui lá visitar uma família, ele é centurião, também romano, me chamou para ir lá, e quando eu cheguei lá, todos foram batizados com o Espírito Santo. E eu só fui lá e preguei, ó, Jesus Cristo, assim, 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 aconteceu. E agora, o que é que fazemos para ser salvos? Ah, vamos ser batizados. Mas eles já estavam cheios do Espírito Santo. Aí Pedro diz assim, olha, eles eram gentios e foram batizados com o Espírito Santo. Nós também recebemos a mesma coisa. Que diferença faz? Irmãos, o Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Foi o testemunho de Pedro, né? No versículo 11 ele diz, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor, não pela circuncisão, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então não diga que é imundo aquilo que Deus purificou, né? Era o testemunho de Pedro que ele mantém aqui. Ele até fala, ele se reporta a um texto de Amós 9:11, que diz assim, eu vou ler já dentro de Romanos, no capítulo 15, a partir do versinho 15 diz assim, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito, depois disto voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. E todos o quê? Os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas conhecidas, conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Amós já tinha dito que gentios iriam se converter. Amós já tinha falado isso, porque aquela igreja estava levantando uma questão, limitando, dizendo, esse aqui não pode não. Que coisa terrível, né? Você não pode ser salvo não, a não ser que você faça essa praticazinha. Deus, ele disse que não precisa mais não, mas a gente quer que você faça assim mesmo. A vontade do homem tinha que ser feita, importa mais agradar a quem? A Deus do que aos homens, né? E aí, ele disse, pronto, acabou essa história. É só isso mesmo. No versículo 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue, e pronto, é isso. Não precisa de mais nada. Crê na palavra do Senhor, obedece os mandamentos dele, né? Tenha fé como sua justiça, e aí você vai andar conforme o plano do Senhor. Eu quero apontar aqui, nesses minutos que seguem, algumas coisas que estão aqui no texto de Atos dos Apóstolos, né? Deus tinha uma pressa tremenda que o evangelho crescesse, sim ou não? Olha a página 189, o segundo parágrafo, diz que os judeus eles pareciam mais lentos do que os gentios. O gentio que se convertia saía feito uma bala, pregando. Pum! Mas judeu ficava assim, empacando, tem que fazer circuncisão, tem que circuncidar. E ficava fazendo essas coisas atrasarem a obra do Senhor. Está aqui no início mesmo desse parágrafo que diz, os conversos judeus não eram geralmente inclinados a mudar tão rapidamente quanto a providência de Deus abriu o caminho. E aí, no meio do parágrafo diz, os judeus temiam que se as restrições e cerimônias de sua lei não fossem tornadas obrigatórias aos gentios como condição para se tornarem membros da igreja, as peculiaridades nacionais dos judeus, que até então os tinham mantido como um povo distinto de todos os outros povos, desapareceriam finalmente dentre os que recebiam a mensagem do evangelho. Essa era a preocupação. Vai acabar. Nós vamos perder a nossa identidade nacional, né? Nós vamos deixar de ser conhecidos como judeus, que cumprimos a lei, mas por conta de cerimônias, o Senhor quer o quê? Um coração quebrantado, um coração obediente, que faça aquilo que ele pede e não aquilo que fica entulhando pedra, né? Para que outros não andem, que os outros não saiam, né? Aqui na página 190, no primeiro parágrafo, vem falando exatamente isso, lá no meio do parágrafo, na página 190, que começa antes de sua conversão, agora falando de Paulo, né? Aí lá no meio do parágrafo diz, à luz do evangelho, os antigos ritos e cerimônias confiados a Israel haviam ganho uma nova e mais profunda significação. Aquilo que haviam prefigurado tinham se cumprido, e os que estavam vivendo sob a dispensação do evangelho tinham ficado livres de sua observância. Mas
Olha aí, a imutável lei de Deus, dos 10 mandamentos, entretanto, Paulo ainda guardava no espírito, bem como na letra. Ele não alterou, ninguém podia alterar, né? E daí depois nós vamos ver a questão da circuncisão e das carnes, né, impuras. E mais na frente, por favor, passem aí a página 190, até a página 192. Diz que os pobrezinhos dos irmãos gentios, eles abandonavam as práticas erradas ou não abandonavam? Abandonavam, né? Eles estavam deixando aí no segundo parágrafo que fala, os gentios, especialmente os gregos, eram extremamente liberais. E havia o perigo de que alguns não convertidos de coração, que sempre há, né? Você acha que no meio dos judeus havia judeu que comia sangue, sim ou não? De repente tinha, né? Lembra de um que foi acender fogo no sábado e o Senhor Deus teve que repreender? Eles ainda não eram uma nação estabelecida, mas lá no meio, né, do acampamento, ele foi lá e disse, eu vou pegar aqui, vou acender um fogo aquele dia de sábado. E o Senhor Deus repreendeu, e ele não estava lá no meio do povo judeu? Então, há pessoas e há pessoas, né? Crentes e crentes. E da mesma forma, gentios e gentios. Os que se convertiam de todo o coração e os que estavam meio capenga ainda, né? E aqui nesse parágrafo diz, havia o perigo de que alguns não convertidos de coração fizessem uma profissão de fé sem renunciar às más práticas. Os cristãos judeus não podiam tolerar a imoralidade, que nem mesmo era considerada crime pelos pagãos. Os judeus, portanto, consideravam necessário que a circuncisão e a observância da lei cerimonial fossem impostas e os conversos gentios como um teste de sua sinceridade e devoção aos conversos, né? E eles criam que podiam impedir que se aliassem à igreja, os que, adotando a fé sem verdadeira conversão, pudessem mais tarde trazer vergonha ao opróbrio, né, sobre a causa por imoralidade e excesso. E aí foi quando entra Pedro, né, nessa reunião e fala o que nós falamos lá, que está escrito no livro de Atos, e depois nós vamos ver uma questão sobre Pedro bem interessante. Quem foi que deu a palavra final? Quem foi lá, porta-voz, né? Sabe, nas reuniões de comissão, o pastor reúne um grupo de membros, né, da igreja, que são os líderes, mas tem uma pessoa que vai com uma ata e lê para toda a igreja. Que pessoa é essa? A secretária, né? Quem foi secretário nessa reunião? Foi o Tiago, né? Por que não foi Pedro? Não há uma ideia aí de que Pedro é a cabeça e que só ele tinha voz, não? Gente, olha só. Pedro não errou uma vez? Errou feio, não foi? Aliás, o temerário Pedro, ele era tão adiantado, ele sempre queria estar na frente, ele era todo precipitado, até o momento em que ele negou a Jesus, Jesus perdoou, colocou ele, né, no grupo, mais uma vez, introduziu Pedro no grupo e disse, olha, Pedro está comigo, não desprezem Pedro não. Mas ele não colocou Pedro como líder geral da igreja. Havia ali outras vozes poderosas, né, como a voz de Tiago, como a voz de Paulo também, não é? E Pedro, ele até errou, porque Pedro teve um momento que ele dissimulou, que não estava junto com os gentios, dizia, foi lá na casa de Cornélio, né? Batizou Cornélio, fez toda aquela cena, mas quando aparecia um irmão judeu, ele fingia que não gostava dos gentios. Aí Paulo viu aquilo e disse, o que é isso, irmão? Que história é essa? Desde quando você fica aí fingindo que não conhece os outros? Gente, você já teve vergonha de alguém? Não tenha não, viu? Se ele é pobre, já veio um pobre ali, vou disfarçar aqui, né? Que não é comigo não. Paulo repreendeu. Isso prova que na igreja de Deus não houve um líder, um cabeça, perpetuamente, para que outros deveriam suceder, né, no erro também. Se ele é o líder, né, para ser o líder da igreja, Pedro era o líder da igreja, como pensa, por exemplo, né, a religião católica, nós vamos encontrar agora pessoas, os outros sucessores também deveriam estar negando a Jesus, cometendo aqueles mesmos erros. Mas não, nós vamos encontrar um Pedro igual aos seus irmãos. Também liderando a igreja, mas com as suas falhas, né? Mas o que eu acho muito lindo, quero encerrar com isso, é a posição de Paulo. Paulo que não vacilava, não diminuía um grama assim nos princípios, né? Na questão de princípios. Firme, né? Bonito na história de Paulo, eu admiro bastante que ele era tão constante. Em algum momento você viu Paulo retroceder. Até a Joana comentou que Paulo apanhava, levava cacetada, apedrejava, tirava poeira, como diz a história, dava a volta por cima, e ia pregar novamente, né? Estava sempre avante, não havia retrocesso na vida de Paulo. Mas nós vamos ver também um Pedro apaixonado por Jesus, somente uma vez, mas tantas vezes andou com Jesus. E assim nós temos uma igreja equilibrada, né?
Exemplos de Pedro nós temos na igreja, exemplos de Paulo nós temos na igreja, exemplos de irmãos judeus, fariseus, infelizmente temos na igreja, e a palavra diz aqui na revelação que vai ter até o fim. Viram isso? Até o fim, infelizmente, vai haver pessoas assim que estarão sempre colocando entulhos no caminho. Mas que o Senhor Deus nos fortaleça, para que nós sejamos equilibrados, porque o que nos dá maturação, maturidade espiritual é a palavra, viver do que sai da boca de Deus, não da boca daquela pregação que você viu no YouTube somente. É viver do que sai daqui, da palavra do Senhor. É viver conforme os princípios do Senhor. E pode ver, se estiver te incomodando alguma coisa, não é a Bíblia que te incomoda. É o nosso próprio desejo, o nosso próprio coração. E a palavra de Deus vem para nos encaixar no trilho, né? Louvado seja Deus pela decisão que você e eu estamos tomando de buscar o Senhor em primeiro lugar, porque se buscarmos ao Senhor, todas as outras coisas serão acrescentadas. E que Deus te acrescente mais e mais graça. Que Deus te abençoe nesse dia. Nós vamos orar agora e convido a todos a ficarmos de joelhos. E vou orar aqui na frente, bonitinha de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque nós tivemos o privilégio de estudarmos a Tua palavra. Que bênção, Senhor Deus, que temos essa liberdade. Podemos nos reunir a esta hora da manhã, comentar, Senhor Deus, sobre impressões que o Teu Espírito fez em nosso coração e também tomarmos decisões firmes de permanecermos nos Teus caminhos. Esse dia é tão desconhecido para nós, Senhor. Fazemos planos, temos uma agenda preparada, mas nós queremos nos encaixar na Tua agenda. E eu sei que dentro dos Teus planos, o Senhor quer momentos que passemos com o Senhor. O Senhor quer ter esses momentos de comunhão conosco. E nós queremos desejar também estar em Tua presença, correr para os Teus braços, como diz lá o salmista, assim como a corça suspira por águas, nós também queremos suspirar por Ti, Senhor. Um desejo de Te conhecer cada vez mais para conduzir outros que não Te conhecem aos Teus santos e retos caminhos. Permaneça, Senhor Deus, impactando a nossa vida todos os dias, se assim nós aceitarmos a cada manhã a renovação do Teu Espírito. Batiza-nos com o Espírito Santo. Queremos ser uma igreja forte, como aquela igreja no início, Senhor. Uma igreja que atua, que repreende o mal do seu próprio coração, mas que não tem voz, não colocou uma venda nos olhos, nem tampouco um tampão na boca, mas que abriu a boca poderosamente para pregar a verdade do Evangelho eterno. Dá-nos a Tua paz nesse dia, Senhor. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um abraço para você e até a próxima.